Edson, vamos colocar na ordem os vídeos do Master Blaster of the Universe, da estrela? Vamos lá? Porque eu quero ouvir o meu advogado, meu professor, Dr. Cláudio Cofani, que já está aqui no estúdio, mas eu quero ouvir mediante falas, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra, não é verdade? Hã? Tá com o estômago aí, Cláudio? Tomou um sorrisão? Não? Primeiro, bom dia, Alexandre. Não sei se vai ser um bom dia depois, que eu vou te mostrar agora. Já tenho dúvidas se será um bom dia. Quando eu recebi algumas mensagens ontem, eu falei, bem, isso vai ser pauta amanhã, no Jornal da Manhã. Eu falei, eu não vou assistir, eu vou me permitir ter a reação espontânea. Então pronto. Um react. Chegou a hora. Aperta o play, edição. Vamos lá. É de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes. Mas, de forma absolutamente eu diria indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. Que dó. Então, o ministro, deixa eu só pedir, então, já que a sua assessoria de imprensa pode estar conectada aqui conosco, o barbeiro Cleiton Costa Cândido Nunes está morrendo na prisão. Estou tornando público algo que o senhor pode evitar, que é mais uma morte na prisão. Então, já que a assessoria rebate essas situações envolvendo julgamentos, né, de casos de familiares, escritórios familiares dentro da corte, eu desejo que a mesma assessoria de imprensa tenha disposição para olhar para um caso que eu estou tornando público para que, se eventualmente precisar ser cobrado o Estado e o senhor no CPF, que isso aconteça. O barbeiro Cleiton Costa Cândido Nunes, de 42 anos, execução penal 118, está preso na Papuda e morrendo. Pai de 2 meninas, a mais nova é especial, 2 menores, ok? Então, já que a sua assessoria trabalha nesse sentido, trabalhe para salvar uma vida. Anote aí, por gentileza, a assessoria do ministro, por gentileza. Cleiton Costa Cândido Nunes, execução penal 118, está na Papuda. Ele vai morrer na cadeia, hein? Avisados. Cláudio, a gente já ouviu falar sobre nepotismo cruzado. A gente já ouviu falar sobre isso? Já. Eu vou tentar definir o que é nepotismo cruzado e, por gentileza, me corrija. E aí eu vou passar a palavra para ti, Cláudio. Eu não posso contratar parentes. Numa função pública eu não posso. Isso é o famoso nepotismo. Contrato minha esposa, meu irmão, né, meus filhos, eu não posso. Não posso. Mas o Cláudio pode contratar meu irmão, minha esposa, meus filhos, o Cláudio pode.
Cláudio contrata os meus, eu contrato os do Cláudio, ou a gente passa para um terceiro contratar os do Cláudio, eu contrato do terceiro. A gente dá um somebody love, porque no Brasil tudo tem jeito, né? E aí não caracteriza o tal do nepotismo. Ele é cruzado, né? Mas no Brasil a gente dá um jeitinho. Pô, não tem? No presidente da Câmara não tinha uma mulher lá que ele empregava? Eu não sei se nesse caso é nepotismo, né? Hein, Hugo Mota? A fisioterapeuta bonitona lá, né, que nunca foi trabalhar? Salário de 11 mango? Nunca foi trabalhar naquele local. Eu não sei que serviço ela prestava, mas enfim, não estou levantando nenhuma suspeita aqui, se é que você me entende. Mas vamos lá, Cláudio. Nesse caso, eu posso entender, ou posso concluir, mesmo que seja um pensamento maldoso, um pensamento pecaminoso, um pensamento cruel, sórdido. Eu posso concluir que eu não julgo questões envolvendo o escritório da minha esposa e dos meus filhos, mas, Cláudio, julguei para mim. Um dia eu vou julgar os seus. Eu posso julgar, pensar dessa forma, por mais pecaminosa que seja essa minha intenção? Você pode muito bem pensar dessa forma, não tenha dúvida que isso acontece. Eu convivo, sou formado em Direito há 30 anos, Faculdade de Direito na notória, renomada Faculdade de Direito de Bauru, que é a instituição Toledo de ensino, onde vários dos grandes nomes do direito brasileiro são graduados ali. Por conta disso, vários dos meus colegas de turma, meus colegas de convivência, seguiram carreiras jurídicas. Então, tem promotor, tem juiz, procurador da República, defensor, ministro no STF, tem uma quantidade. Então, eu convivo com vários deles ao longo dos meses e sento junto. Basicamente, todos eles, Alexandre Pitoli, sentem vergonha dessa decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal deixa eu pegar o número aqui. Isso aqui. Na DI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5953. E essa ação direta de constitucionalidade alterou ou considerou inconstitucional o artigo 144, inciso 8º do Código de Processo Civil. Então, só para lembrar o cidadão comum, quando você vai ver um jogo de futebol, um jogo de basquete, você tem um juiz. O juiz sabe as regras daquele jogo e grande parte da torcida sabe as regras daquele jogo. E aí, quando alguém falha numa regra, o juiz marca. No direito brasileiro, tem o Código de Processo. Tudo está ali. E tem no artigo 144 dizendo que há impedimento do juiz sendo vedado exercer sua função no processo. É impedido, o juiz não pode chegar perto daquele processo. O inciso 8º fala em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em terceiro grau, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. O STF falou assim, não, se a minha esposa, Viviane Barsi, está no escritório, chamado Barsi de Moraes, mas tem, além do meu filho, tem outros 9 advogados, que é o caso, se outro dos 9 advogados assinar o processo, eu posso julgar, porque a minha esposa não assinou. Aí não precisa nem passar para outro? Não. Verdade? Não, porque minha esposa não assinou, ela só está no escritório, mas... Qual é a lógica? Você pega aqui, Bauru tem alguns grandes escritórios, tem escritórios com 600, 700, 1000 advogados que trabalham com muitas causas. Os sócios desse escritório não têm noção de grande parte dos processos que está ali dentro. Então, qual que é a lógica deles? Grandes escritórios estruturados, de repente tem causas, muitas causas, e um sócio do escritório não tem ideia. Vai que eu, Cláudio, no meu escritório Cofani Advogados, tenho o processo lá do irmão do Alexandre Pitoli. Mas eu não sei. É um outro lá que está cuidando. Então, eles partem dessa ideia
e alteram, dizem que é inconstitucional isso daí. A partir daí surgiu essa coisa, Alexandre Pitoli. Então, não é nem o nepotismo cruzado. Nepotismo é proteção de familiares. Eu sei, Cláudio. Eu fiz a comparação do nepotismo para entender como a gente dá um jeitinho no Brasil em tudo. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu sei que nesse caso não é nepotismo. Eu entendi. Mas é para mostrar o somebody love. A gente pode, por exemplo, eu posso dar um jeitinho aqui, né, para contratar a minha esposa e meu irmão. Eu peço para você fazer isso. Exato. Né? Mas no julgamento, eu imaginava o seguinte: já que eu não posso julgar, Cláudio, somos 11. Julga você para mim, porque um dia o seu processo vai cair comigo. E isso daí, primeiro é o princípio chamado juiz natural, que é assim, quando chega um processo tribunal, há um sorteio oficialmente eletrônico, e você não sabe para qual juiz vai cair. Aí caiu naquele juiz. Isso é chamado de juiz natural. Aconteceu. No STF, cai muitas coisas onde a gente fala, mas por que caiu sempre com o Alexandre de Moraes? Por que caiu isso com o Toffoli? Quando a Folha de São Paulo pediu para o Barroso, presidente da STF, baseado na legislação, explicar qual é o processo de distribuição eletrônica, o Barroso se recusou. Um órgão público do judiciário, que é o comando, se recusou a dizer o que todo mundo fala. Né? Transparência ali não precisa. Aí, quando acontece isso, Alexandre, você falou outra verdade. O Toffoli tomou uma decisão em dezembro que mandou pagar uma entidade, uma associação, 200 milhões de honorários de advogados. Só que viram que nos advogados que a associação contratou, por exemplo, tem um parente do Luiz Fux. Então ali o negócio vira o quê? 200 milhões de honorários. E amarra o rabo do outro. Você está devendo para mim agora, bacana. Mesmo que o Fux não tenha conversado, ele foi jogado na lama. Já amarrou. E se ele foi conversado, ele tem que calar a boca e falar assim, tá bom, Toffoli, eu não vou ferrar você depois. Mas chama atenção porque ontem tivemos vários recados dados por Moraes num bate-bola com Toffoli que eu mostro já na sequência. Vamos ver. São 3 vídeos, né, Edson? São 3 recortes que a gente separou aqui, até para a gente não estragar demais a tua manhã. Só uma frase, eu já estive em mesa, assim, no churrasco, em que um juiz virou para outro no meio do churrasco e falou assim, Alexandre, tem um processo da minha tia que está com você, papapá. Ele começou a conversa, o outro juiz falou assim, não vem não abra a boca de processo que eu toco. Então os juízes normais, promotores... Num churrasco? Num churrasco. Puta bosta de churrasco, hein, claro? Não, estragou o churrasco dele. Puta que merda. Eu levantava e ia embora. Foi o que ele fez. Eu vou para um boteco qualquer. Foi o que ele fez. O juiz que o cara foi tentar fazer um somebody love, outro juiz. Puta chatíssimo. Levantou e saiu. Deve ser chato. Exato. Agora, o medo nosso é o quanto que o pessoal da STF transformou isso na cirandinha. Não, e tem gente que põe a boca no charuto.